para falar, para conversar, Isso. para papear, para sorrir, né? E É. aí a comida tá ali. Só tem que mudar o tipo de comida, né? Não pode ser pizza, hambúrguer, tem que ser fit. Mas tem, mas não necessariamente precisa ser comida também. Você pode conversar com uma pessoa e sem ter necessariamente aquele hambúrguer do seu lado. Só que aí a gente entra na questão cultural. A gente aprendeu a vida inteira que a comida faz parte de um ritual social. Se você chega na casa de uma pessoa, a pessoa te oferece comida. E se você não aceita, às vezes é constrangedor. E aí não é só isso. Quando a gente era criança, né? Tirou uma nota boa. Nossa, merece um sorvete. Tá triste? Ai, merece um bolo porque tá triste. Então a gente entende que de fato é emocional. As emoções remetem a algum tipo de alimento e nunca vai ser um brócolis. É compensatório. Sim, Tudo faz compensatório. sentido, gente. É muito bom. Gente, é muito bom estar aqui com profissionais como a Adriana, né? Outros profissionais. A gente aprende e faz o nosso papel social que a Integral tem, que é levar conhecimento para vocês, levar Uhum. conhecimento de qualidade para vocês. E a gente já está um tempo avançado. Nossa pauta, eu acho que a gente esgotou. Falamos, ficou faltando falar alguma coisinha, Não, acho que Adriana? não. Eu acho que sim, acho que fechamos, né? Uhum. É, mas assim, eu queria só que ela finalizasse esse pode-papo enfermagem integral, trazendo pra gente Enfim. dicas Uhum. de como que a gente pode, primeiro, mudar comportamento. Eu quero mudar, eu quero, de repente, começar a ter comportamentos mais saudáveis, com pensamentos mais positivos. Como que eu posso fazer isso? Primeira coisa, reconhecimento. Não é jogar para debaixo do tapete aquilo que está acontecendo que não tá legal. É entender que a gente precisa de fato encarar essa situação. Porque quando a gente deixa para lá, cresce, né? Potencializa o sentimento e pode chegar um momento em que você tenha, de fato, questões mais fortes e fique mais difícil. Então, reconhecer a situação. E tem uma coisa que a gente chama que é o questionamento socrático. É Hum, um termo técnico, né, da técnica. psicologia. Que é você Uhum. questionar o que você está pensando. Quando a gente está muito ansiosa, a gente tem a tendência, por exemplo, a deixar de fazer alguma coisa, procrastinar também, né? A evitar certas situações, evitar fazer coisas que poderiam ser benéficas pra gente. É aquela coisa do a maioria das coisas que eu penso não acontecem, mas me prejudicam, me impedem de avançar. Então você questiona, qual é a probabilidade disso acontecer? Quantas vezes isso já aconteceu? Porque certamente você já pensou mais de uma vez sobre isso e não aconteceu nunca. Então questiona, faça perguntas sobre isso para que você consiga entender que aquilo ali é um pensamento sabotador, né? Hum. Fala-se muito em autossabotagem, né? Aham. Isso é um pensamento sabotador. Gatilhos, pensamentos Tem aquelas palavras sabotadores. técnicas, né? Mas é nesse sentido mesmo. A gente entender que aquilo não é real. Muitas coisas que vêm na nossa mente da ansiedade não são coisas reais. São coisas que a gente, ao longo do tempo, pela cultura social, familiar, alguma coisa que aconteceu com a gente mesmo, né? A gente acaba internalizando aqueles pensamentos que não são reais e que nos atrapalham. Então, questiona e tenta. Se não conseguir, busca ajuda. Porque isso é extremamente importante. E em momentos de ansiedade, que isso acontece muito com os profissionais de saúde, né? Tem muitos momentos que causam ansiedade na gente e Uhum. tal. Uma questão importante é a respiração diafragmática. É simples de fazer e resolve rapidamente, em muitos casos. Né? Óbvio que não é assim, né? Mas a gente precisa treinar fazer. Então, você puxa o ar pelo nariz, segura durante 2 segundos e solta pela boca. E faz esse exercício para dar uma oxigenada no cérebro, você dar uma relaxada. E isso já ajuda muito em momentos de tensão. As pessoas, quando vão apresentar um trabalho, quando vão falar em público, aquela coisa que gera tensão, Uhum. faça a respiração diafragmática porque ajuda muito. Que bom, que bom. Perfeito. Para fechar mesmo agora, Uhum. dicas de como lidar com um grupo
de pessoas no cotidiano, na família, no trabalho, né? Uma equipe difícil que tá sempre ali em conflito. Como que a gente consegue lidar com essas pessoas que são conflituosas? Uhum. Lidar com pessoas conflituosas, entenda que o conflito existe. Encare o conflito de frente. A gente nunca pode deixar para depois, porque o depois cresce e aí a gente pode ter muito mais dificuldade. Então, a primeira questão, quando a gente lida com pessoas difíceis, ou às vezes até a gente é a pessoa difícil, né? E Difícil, né? pode não perceber. É verdade. Tem isso também. Então, quando a gente está com esse momento, identificar, buscar entender, trabalhar com empatia, né? Se às vezes alguma pessoa está tendo uma dificuldade, ou ela está se mostrando mais difícil, ou mais às vezes grosseira, será que ela está com um problema? Alguma coisa está acontecendo? Será que eu consigo intervir, ou outra pessoa pode intervir com essa pessoa, conversar, entender o que está acontecendo? Mas eu acho que o principal é realmente não colocar para debaixo do tapete e conversar, entender. E às vezes vai ser necessário ter uma outra pessoa para auxiliar. Nem Mediar, sempre né? a Um gente mediador. consegue, um mediador, nem sempre a gente consegue sozinho e não é problema nenhum não conseguir sozinho, precisar de um mediador. É perfeitamente comum e normal e até correto e bom que você tenha esse mediador, uma pessoa que faça uma intervenção mais assertiva naquela situação. Então, empatia. Acho que o principal para isso, para lidar com pessoas, é empatia. A gente que trabalha com saúde, que trabalha com gente, a gente tem que ter empatia. Senão a coisa não funciona. Maravilhoso.